Queridos, a paz do Senhor. A gente vai dar início ao nosso culto de celebração deste domingo. Queria que você estivesse de pé e você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram, você nos acompanhe nesse momento de oração. Chame aí a sua família, reúne todo mundo aí na casa. E você, através do Facebook, você pode transmitir, se você tem Smart TV na sua casa, transmitir diretamente para a TV aí na sua sala e acompanhar. Nós temos alguns irmãos aqui que estão conosco, acompanhando aqui a transmissão, pessoal da mídia, alguns irmãos da orquestra, todo mundo aí com a devida distância. Também a gente teve cuidado aí com a higienização. E também aqui atrás, no telão, tem alguns irmãos que estão acompanhando a gente também. Mesmo que pelas fotos, a gente fez o pedido aí para alguns irmãos que estão com saudade. Não vem a hora da gente retornar a se reunir presencialmente aqui na casa de Deus, todo mundo junto, abraçando e se alegrando na presença de Deus. Feche seus olhos aí onde você está. É momento de cultuar o Senhor. Dedique esse momento para cultuar o Senhor aí na sua casa, onde quer que você esteja acompanhando. Querido e eterno Deus, Senhor, nós consagramos a Ti as nossas vidas e consagramos a Ti esse momento de adoração a Ti, Senhor. Neste domingo, em meio a tudo que esteja ocorrendo no mundo afora, nós continuamos em frente. A igreja não para, a Tua igreja continua avante, marchando. E nós estamos aqui, Senhor, para dedicar esse momento a Ti, esses poucos minutos em adoração, em louvor a Ti. Que o Senhor possa tomar este lugar, tomar as nossas vidas, tomar, Senhor, cada casa, cada lar, onde esteja sendo transmitido este culto, onde alguém esteja acompanhando este culto, que a Tua presença possa encher essa casa e tocar nessas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.
Ele trabalha para que nele confie, caminha contigo de noite e de dia. Ele nas tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus quando ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve, tá sonhando, ouve, levantando, ouve, tá sofrendo, ouve, dando volta, ouve, seu louvor Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os lances pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ele suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação.
Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. O mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem. Eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são dias de dar um tempo de louvor. E ele vai da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia! Erga tua voz e declara como Jeová. Não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Como Jeová, não há Deus 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 como Jeová. Ele vem brilhando, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia! Não há Deus como Jeová, Ele é único e em suas mãos está todo o poder. Está todo o poder. Declare nessa noite que não há Deus como Jeová. Aleluia! Não há Deus como Jeová, 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 não há
grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando com o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, que cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos dão de fartar. Água sairá e da manara, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares sempre sairá. Há muitas fontes de gozo, nelas os homens vão sempre beber. Mas são cisternas de poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá e da manara, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso rodeiro, que para a fonte nos dá de guiar. Água sairá, viva manara, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares sempre sairá. Oh, aleluia, o bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar.
água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares virão, sempre sairá. Milhares virão, sempre sairá. Milhares virão, sempre sairá. Deus enviou seu filho e perdoar. Morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Então terei vitória, irei agora ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, Porque Ele vive em nossas vidas. temor não há, Mas eu bem, porque somos salvos e nele somos vivos e vitoriosos. E porque Ele vive, nós vivemos com Ele. E porque Ele vive, a vitória é certa. Aleluia! que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, Amanhã, posso crer. porque Ele vive, Temor, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, que está nas mãos do meu
Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quantos podem sentir a presença maravilhosa desse Deus? Digam amém forte. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, alegria ainda estarmos de pé na presença do Senhor. Alegria muito grande podermos estar aqui, transmitindo o nosso culto de ação de graças, direto aqui do nosso santuário, né? Assembleia de Deus da Estrada Nova. E a programação deste culto, ela está sendo acompanhada por muitos irmãos em Belém e fora de Belém, né? Quero mandar aqui um abraço para o irmão Mauro Wendel, assistindo nosso culto lá do Rio de Janeiro. A irmã Laide também, lá do Rio de Janeiro. Também a irmã Leia, que não é a Leia daqui, né? Ela assiste a nossa programação da cidade de São Gonçalo, também no estado do Rio de Janeiro, né? Pastor Alexandre de Recife, né? Deus abençoe meu irmão. E também um abraço aí para toda a família, minha esposa, a irmã Lucinete, o pastor Vinícius, toda a Laís e a Luísa, né? Participando da nossa programação aí direto de João Pessoa, né? Na Paraíba. Essa é a maravilha do nosso Deus, viu, irmão? Ele está presente em todos os lugares. E daqui do nosso santuário aqui, Ele vai abençoar o Brasil. Aonde tiver alguém recebendo as imagens deste culto, estará sendo ricamente abençoado pela presença do Senhor. Tem irmãos, né? Tem umas fotos aqui, não? Depois vai passar? Está passando aí, né? São famílias, né? O Robson, a Joseli, são vários irmãos, né, que pertencem aqui à nossa igreja. Deus abençoe a todos. E neste momento eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus. E ato contínuo eu estarei ministrando a mensagem do Senhor para todos nós que aqui estamos. Vamos ao Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Salmo de número 23, versículo 4. A palavra para todos os irmãos que estão aqui. Nós temos um grupo de irmãos aqui bem representativo, né? São os teimosos, né? Que resolveram vir aqui hoje, né? E isso é fé e crença, né? E esse sentimento também de estar perto, né? A igreja vive um momento difícil, né? Por essa dificuldade de aproximação física, mas o nosso Deus, Ele não está limitado a tempo nem a espaço, né? Essa é uma maravilha daquilo que Ele é. Então o texto está aqui, irmãos. Eu vou ler o texto e depois eu gostaria que toda a congregação de presentes aqui, você aí de casa, pudesse fazer a leitura do Salmo 23, versículo 4. Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A igreja. Levante assim as suas mãos. Pai querido, recebe a nossa gratidão pela palavra e nos concede, meu Pai, a graça suficiente, a unção necessária para que a partir de agora a Tua palavra seja ministrada e ela venha alcançar tantas vidas neste instante que estão perto e que estão longe. Pai querido, derrama a Tua graça em abundância sobre nós
e nos permite ministrar a palavra que alimenta a alma, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aqueles que acreditam assim, digam amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, muito obrigado. Eu gostaria de, nesse momento, pedir a sua atenção plena para a palavra de Deus. E você que está na sua casa aí, na sua sala, no seu quarto, no seu veículo, aonde você estiver, a partir deste momento, Deus estará falando diretamente ao seu coração por aquilo que a palavra vai nos trazer. Eu escolhi, irmãos, o Salmo 23, versículo 4, para ministrar a vocês aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Vocês que estão aqui hoje são profundamente privilegiados, e os irmãos que estão em casa vão receber essa mesma palavra, mas há uma diferença de você, está longe e você está perto. Eu queria que os irmãos retirassem as imagens daí e deixassem livre. Após a mensagem, já para o final, a gente vai veicular as fotos dos irmãos, tá bem? Então, queridos, eu escolhi o Salmo 23, versículo 4, porque para mim, o meu coração, como servo de Deus, como cristão e como irmão na fé, eu entendo que esse versículo aqui, esse salmo, ele é o mais apropriado para que o Brasil e o mundo entenda quem Deus é e como é que Ele age e como é que Ele se relaciona com a humanidade. Mesmo que você que está me ouvindo seja um ateu ou um agnóstico, não importa a sua crença ou a sua descrença, o mundo inteiro hoje está unido, arrastado por uma situação única, que ninguém tem a opção de pensar diferente. E eu creio que nesse momento é o momento apropriado para nós abrirmos o coração e a nossa alma e permitir que Deus nos fale pela sua palavra, e Ele falará. E o salmista Davi, ele faz uma citação de um salmo dos mais conhecidos da Bíblia, mas eu quero apenas este versículo 4, porque para mim aqui está o âmago da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Ele diz assim: ainda que eu ande, ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E aí ele diz a razão. Ele diz assim, porque tu estás comigo, não é isso? Tu estás comigo. E ele encerra dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós temos aqui dois elementos, duas palavras pequenas, mas que elas representam uma profundidade da forma como Deus, Ele se relaciona conosco. Aqui tem a vara e tem o cajado. A vara e o cajado, irmãos, eram dois instrumentos que um pastor de ovelhas ele usava para efetuar o seu trabalho pastoral. Todo pastor que ia ao campo conduzir um rebanho, obrigatoriamente ter disponível uma vara e um cajado. E esses dois instrumentos de pastoreio, eles tinham funções e finalidades diferentes. A vara, ela servia para chicotear, vamos dizer assim, para punir a ovelha
que se desgarrava do aprisco, que tomava direções opostas à direção que o rebanho caminhava, sobre a orientação do pastor. Todas as vezes que a ovelha, ela ficava emperrada, ou não querendo caminhar, e quando isso acontecia, o pastor utilizava a vara, para que ela voltasse a ser o que deveria ser e caminhar junto ao rebanho. Então a vara aqui, ela tem ela é sinônimo de disciplina, de correção, de castigo, conforme você queira entender. Agora o cajado, não. O cajado, ele tinha um sentido de proteção maior. O cajado de um pastor, ele era assim uma vareta, né? E na ponta, geralmente ele tinha um gancho. Então o pastor, ele usava o cajado para proteger o rebanho, por exemplo, de um ataque, de uma fera, de qualquer coisa que colocasse a ovelha em perigo. Ele usava o cajado. E se uma ovelha, por exemplo, se dependendo no deserto, para salvar a ovelha dali, o pastor utilizava o quê? O cajado. Ele metia o cajado, com aquele gancho, ele puxava a perna da ovelha ou a outra parte do corpo e salvava a ovelha. Então a vara corrigia em momentos de rebelião, desassossego, oposição, desobediência, e o cajado protegia nos momentos de dificuldade. Então esses são os dois elementos que nós temos aqui neste salmo. Por isso que Davi dizia: tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha ameaças, ainda que uma epidemia ou uma pandemia venha me rodear, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você diz amém? Agora eu quero continuar a pregação, porque no final da pregação, e cajado, você já entendeu que cajado é para proteção e que vara é para correção. Então vamos avante, meus irmãos. Nós estamos vivendo, como vocês sabem, uma pandemia que desassossega o mundo. O mundo terceiro, o mundo talvez não tão desenvolvido e o mundo desenvolvido. As nações mais ricas e poderosas do planeta estão na mesma condição que as mais pobres e miseráveis. A maioria do povo trancado em casa. Segundo os últimos dados, quase 3 bilhões de pessoas neste momento estão trancadas em suas casas, com medo de serem pegos e contaminados com o coronavírus. Um vírus que chegou para trazer toda essa abrangência de sofrimento e dificuldade. E no meio disso tudo, existe uma pergunta que as pessoas sempre fazem, não é? Aonde é que Deus está agora? O mundo está recolhido, o mundo está com medo, o mundo está perplexo, o mundo inteiro, cristãos e não cristãos, crentes e ateus, não tem credo, não tem religiosidade, não tem sentimento filosófico, não tem qualquer uma outra coisa que possa fazer diferença. Está todo mundo na mesma arca, no mesmo barco, empurrados pelo medo. E a pergunta vem: onde é que Deus está? E as pessoas estão perguntando: aonde é que Deus está? Se é que Ele existe. Ele não está vendo que milhares de pessoas estão morrendo, crianças, velhos? Cadê Deus?
E outros perguntam assim: será se Deus está permitindo isso tudo? Será se Ele está sendo colaborador com essa história? E outros vão mais além e perguntam assim: será se foi Deus que mandou o coronavírus? O mundo está perguntando isso. E hoje eu vou responder para você. Pela palavra de Deus, eu vou responder para você o que é que está acontecendo. E você vai entender por que o coronavírus está aqui, está abalando o mundo. Eu pretendo que você entenda isso. Então, amados, as pessoas estão conscientes que o mal está no mundo. O mal está presente aí, não é? E você pergunta assim: o mal está presente, e como é que vai fazer? Isso é mal mesmo? Que tipo de mal é esse que tanto nos aflige? Eu queria citar para você que a filosofia, ela prega e diz que existe 3 tipos de mal. 3 tipos de mal no mundo. O primeiro mal é o mal moral, resultado da concupiscência, da ingratidão, da pecaminosidade, da impiedade, de tudo aquilo que agride a Deus. Existe o mal subjetivo, que é aquele mal que faz mal para você. Não, isso eu não gosto disso, isso me faz mal, isso me incomoda. Então esse é o mal subjetivo. E o outro tipo de mal é o mal como contingência, ou seja, as coisas ruins podem acontecer na natureza e a gente não pode fazer nada, tem que encarar. Você pode sair na rua, ser surpreendido por uma tempestade e não há o que fazer. Você se esconde, foge, e esse é o tipo de mal como contingência. Agora, a grande pergunta é a seguinte: o mal está aí. Quem é o causador desse mal? Por que o coronavírus está presente? Por que a pandemia chegou para arrasar a humanidade? Essa é a grande pergunta. E eu gostaria de falar para você o seguinte: as respostas são as mais diversas, mas existe uma filosofia que as pessoas chamam de determinismo naturalista. Os universitários aqui, ou aqueles que já se formaram, devem ter ouvido falar alguma coisa sobre isso. O que é o determinismo naturalista? É um pensamento filosófico, né? Que diz o seguinte: que tudo o que acontece na vida aqui, todos os acontecimentos, eles são comandados por reações mecânicas do universo. Não existe propósito nenhum nisso, e não existe ninguém por trás disso. Não existe Deus, não existe o diabo, não existe demônios, não existe nada. São simplesmente manifestações naturais que se desencadeiam através de leis mecânicas da própria natureza, e não existe nenhum propósito nisso. Foi do determinismo naturalista que nasceu o iluminismo, o realismo, e daí foi que surgiram também as ideias do darwinismo, quando Darwin ele fala sobre a lei das espécies, né? A evolução, e foi desse pensamento. Quer dizer, é tudo natural, não existe sagrado, não existe transcendental, não existe mundo espiritual, tudo é reação natural dentro de leis mecânicas que vão regendo a vida, e não existe nenhum propósito nisso, e ninguém está por trás disso. Isso é filosofia determinista, naturalista. Mas será ser assim mesmo? É o que nós vamos ver agora.
Quando você abre a Bíblia Sagrada e você começa a ler, você começa a estudar a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, que é a mensagem de Deus para a humanidade, você se defronta com uma realidade bem diferente. E é sobre isso que eu quero falar para vocês aqui. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela, em primeiro lugar, ela reconhece que o mal está no mundo. Ela reconhece que existe coisas que acontecem aqui e ali que são sofredoras ou promovem o sofrimento. A Bíblia reconhece isso. E você pergunta, pastor, o que é que a Bíblia fala sobre a origem disso tudo? O porquê disso tudo? E a Bíblia responde. A Bíblia aponta 4 causadores do mal que opera no mundo. 4. Não existe um, nem dois, e não existe nada como diz o determinismo. Existem 4, biblicamente, 4 causadores do mal, não só do coronavírus, mas de qualquer mal que aflige a humanidade. Existem 4 causadores. O primeiro causador, biblicamente falando, é o próprio ser humano. O próprio homem, ele causa males que o atinge e atinge os seus semelhantes. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 17, diz assim, olha o que o apóstolo diz assim, olha: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. O que significa isso? Que a maldade, a capacidade de fazer o mal, a capacidade de fazer o contrário, a capacidade de fazer aquilo que não abençoa, mas que prejudica, está inserido na natureza pecaminosa do homem. O homem afastado de Deus, ele está debaixo de uma autoridade pecaminosa. Você está entendendo? E nessa condição, ele promove o mal. Porque se você analisar o homem, o ser humano, ele não tem tendência para o bem, ele só quer o mal. E ele, por isso, ele é um dos causadores dos males que afligem a humanidade. Você está entendendo? Quando o Bin Laden combinou e jogou 2 aviões nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aquilo foi um ato o quê? De terrorismo. Um homem empurrado pela sua crença, pela sua filosofia de vida, ou pela revolta contra as injustiças que ele achava que eram praticadas contra o seu povo. E como vingança, ele fez. Então o homem possuído de sentimentos que não são de Deus, ele pode ser um canal poderoso na promoção do mal que aflige a humanidade. Mais de 3.000 pessoas morreram naquele dia. O segundo causador do mal na humanidade é o diabo, que muitos não admitem a sua existência. E pode ter alguém me ouvindo, pastor, o diabo não existe. E ele existe. Só tem um detalhe, ele não faz questão que você creia que ele existe. Quanto mais gente no mundo existir acreditando que o diabo não existe, melhor para ele. Satanás não tem interesse nenhum que você acredite na existência dele, porque a partir do momento que você não acredita na existência dele, ele tem plena liberdade com você. Ele vai fazer tudo o que ele quer fazer e você nem percebe que é ele que está fazendo. Mas quando você sabe que existe um inimigo que está à espreita para destruir, trazer o mal, você vai tomar cuidado, você vai se armar. É por isso que a igreja é vencedora, porque a Bíblia diz: resisti o diabo na fé e ele fugirá de vós. Por que ele foge da igreja? Porque ele sabe que a igreja conhece os seus métodos. E quando eu não creio na existência do inimigo, eu abro uma estrada longa e uma porta larga para que ele possa praticar todos os seus atos sem ser percebido, sem ser incomodado. Então a Bíblia diz que o diabo também ele é um canal de sofrimento para o mundo.
João capítulo 8, versículo 44, Jesus falou: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Olha o que Jesus fala, irmão. Ele diz que o diabo, esse inimigo, ele foi homicida desde o princípio. E existe um texto na Bíblia que as pessoas até dizem errado. Não sei se você já ouviu falar, alguém dizer assim: olha, irmão, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz isso. Isso não está na Bíblia. Pode procurar que você não acha. Você vai encontrar o seguinte: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E quando Jesus está falando de ladrão, ele não está falando do diabo, está falando de outra coisa, não é? Mas, por analogia, o diabo também é um ladrão. Por quê? Porque ele rouba a sua fé, ele rouba a sua esperança, ele rouba o seu sossego, ele tira de você o que é bom e coloca mal no teu caminho. É por isso que ele é visto também como um ladrão. Mas quando Jesus falou que o diabo veio, que o ladrão vem matar, roubar e destruir, ele não está se referindo ao diabo diretamente. Mas o diabo, ele é o agente do mal. Por quê? Porque Jesus falou: olha, vós sois malignos, vós sois filhos de Satanás. Porque ele foi homicida desde o princípio. Satanás foi homicida desde o princípio. E ele continua sendo, ele continua matando, ele continua escravizando, ele continua trazendo tragédia, ele continua promovendo muita coisa de mal neste mundo. Então Satanás pode sim trazer o mal. Você quer ver um exemplo? Nós temos um caso na Bíblia de Jó, que sofreu muito. E quem promoveu aquele sofrimento na vida de Jó? Sua doença, tudo aquilo que ele passou, as perdas, as tragédias da família, dos bens. Quem promoveu aquilo tudo? É só você ler na Bíblia. Quem foi? Foi o diabo. Evidentemente com uma permissão divina, mas foi ele que promoveu. Então ele está provado que ele tem poder para isso. Ele pode, ele é o agente do mal. Então Satanás pode promover muitos males no meio da humanidade. Só que ele não vai dizer: olha pessoal, eu estou aqui, sou eu, Lúcifer, eu sou Satanás, olha, eu que estou fazendo isso aqui. Ele nunca vai dizer isso. Porque se ele disser, ele desperta a atenção das pessoas, não é? Tem até a igreja Satanás por aí, entendeu? Salão bonito, só que você não vê ela lotada, porque é só falar que é do Satanás, ninguém quer entrar lá. A pessoa que diz assim: olha pastor, eu fumo a minha maconha, entendeu? Eu gosto de beber, entendeu? Me embriago, eu não presto para muita coisa, mas esse negócio de diabo, eu não quero conversa com o diabo não. Você está entendendo? Então o diabo assusta. Então ele não tem interesse nenhum que você saiba, que você perceba que é ele que está agindo. Mas a igreja de Jesus na terra está aqui para denunciar ao mundo que ele está trabalhando, que ele trabalha, que ele escraviza, que ele joga um contra o outro, que ele cria ódio. Foi ele que colocou no coração de Caim matar o seu irmão Abel, e ele continua matando, porque a Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio e nunca deixará de ser. Então Satanás promove o mal no mundo. O terceiro causador do mal na história e no mundo é uma coisa chamada acaso, que muita gente não admite, mas a Bíblia fala que o acaso existe, que um mal que acontece pode ser fruto do acaso. Pastor, onde está isso na Bíblia? Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, diz o seguinte: olha, não é do ligeiro o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Eu posso sair daqui, escorregar aqui, quebrar o pé, torcer o pé. Por que aconteceu isso comigo? Foi o diabo? Talvez não.
Foi alguém que me empurrou? Talvez não. Pode ter sido o acaso. Aconteceu. Então nós temos no mundo causadores do mal: o próprio homem, o diabo e o acaso. Mas existe um quarto elemento que produz mal no mundo, que pode promover tragédia, que pode fazer tudo aquilo que traz sofrimento. Sabe quem é? Deus. E eu deixei para o final porque é chocante, é incompreensível pela lógica humana você apresentar Deus e dizer que Ele pode matar, que Ele pode ir, que é humana isso. O mundo já, entendeu? É mais uma prova que Satanás está operando no mundo. Mas esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que virou a costa para Deus, esse mundo que não quer nada com Deus, esse mundo que nem crê em Deus, esse mundo que rejeita a palavra de Deus e quer viver a vida conforme os seus conceitos, esse mesmo mundo se choca quando alguém apresenta diante dele um Deus que mata, um Deus que castiga, um Deus que pode trazer turbulência. E será que Deus faz isso mesmo? Faz. Vou citar para você exemplos na Bíblia que Deus promove tragédia. Primeiro exemplo é aquele caso lá de Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho para o altar, em afronta contra o sacerdote. A Bíblia diz que Deus mandou fogo e eles foram mortos na mesma hora. Quem mandou fogo? Deus. Não foi o diabo, não foi o acaso, e não foi ninguém lá que, não gostando deles, mandou fogo. A Bíblia diz que Deus os matou fulminantemente. Quer ver outro exemplo? Ananias e Safira, que resolveram mentir no altar diante do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que eles contaram uma mentira. Quando a primeira foi a Safira, entendeu? Aí chegou lá Ananias, Safira, era marido e mulher. Chegou um e contou a mentira, foi fulminado na mesma hora. E o outro veio, concordou com a mesma mentira, morreu na mesma hora. Quem os matou? Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão assustados? Vocês estão com medo? Mas esse é o Deus que mata. Agora, é difícil, irmão, você entender por que as pessoas se chocam quando a gente fala desse Deus. É porque elas querem entender Deus em pedaços. Você pode ouvir, todo mundo fala por aí, falando, não, Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Ele é amor mesmo? É. Deus é bom. Quem crê aqui que Deus é bom? É bom. Ele é tão bom que nós estamos aqui para ouvir a palavra dele. Você já sentiu a presença dele? Quando o grupo aqui estava louvando a Deus, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Você louva, Deus está manifestando a sua glória, que Ele é bom, Ele é bom. O salmista não fala, né? Todas as gerações devem louvar o Senhor, porque a sua verdade dura de geração em geração, a sua bondade também. Esse é o nosso Deus. Então as pessoas, irmãos, elas querem ver Deus em pedaços. Deus é amor e elas pensam que Deus é só amor. Deus é misericordioso, elas pensam que Deus só é misericórdia. Deus é bondoso, elas pensam que Deus só é pedaços. Eu quero um pedaço de Deus. Te corta Deus em pedaço e as pessoas compram. Qual é o pedaço que você quer, irmão? É que nem porco. Você mata o porco, tá entendendo? Bota em cima e começa, tira as partes. Você vai querer o quê? Quer costela ou quer do lombo?
Você quer não ser mais, não é assim que funciona? É assim. As pessoas fazem a mesma coisa com Deus. Qual é o pedaço de Deus que você quer? Só que o Deus que eu estou pregando para você, irmão, Ele não se vende para ninguém em pedaços. Ou eu aceito a Deus tudo dele, ou Ele não tem nenhum compromisso comigo. E a Bíblia diz que Deus é bom. Está cheio na Bíblia que Deus é bom. Olha, Jeremias dizia o seguinte: olha, povo de Israel, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando você vive um momento de grande tragédia e turbulência, você pode ser alvo da misericórdia de Deus, porque Ele te guarda. Davi dizia: ainda que um exército inteiro se levante contra mim e me cerque, ainda assim eu confiarei no Senhor, porque eu sei que no dia da adversidade Ele me esconderá debaixo do seu pavilhão. Esse é o Deus da Bíblia, irmão, maravilhoso, amoroso, compassivo, misericordioso. Agora tem um detalhe: as pessoas gostam desse Deus, dessas partes de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus é um cordeiro. Começa a entender aqui, olha, Deus é um cordeiro. Jesus ia passando, João olhou para ele, olhou de si e falou assim: olha, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. E pode consultar na língua portuguesa, cordeiro é sinônimo de quê? De ternura. Quando alguém quer falar de mansidão, usa o quê? Um leão? Não, cordeiro. Porque o cordeiro é símbolo de humildade, de servo. Entendeu? E Deus é isso? É. Só que quando você abre a Bíblia, lá no Apocalipse, está lá a ira do cordeiro. Então eu quero pregar para você que esse Deus que é um cordeiro, amor, misericordioso, amoroso, cheio de ternura, Ele também se ira. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, irado. E o cordeiro se ira, entendeu? O cordeiro se ira. Deus é amor, mas também Ele é justiça. E você tem que ter esse Deus o todo, não os pedaços. Agora você pergunta: pastor, eu entendi tudo que você falou. Que relação tem tudo isso que você disse com o texto bíblico que você leu? Tudo. Porque Deus, Ele não usa apenas cajado para nos proteger. E tudo que o mundo quer é proteção. Deus me protege, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me cura, Deus, sempre benefícios. Está errado? Não. Deus é esse protetor. Ele mesmo promete na sua palavra: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, bendito será no campo, bendito será na cidade. Eu, Senhor, darei ordem aos anjos ao teu respeito, eles te sustentarão, e você não vai tropeçar o pé em nenhuma pedra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque eu sei que Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas eu estarei seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que se propague na escuridão, porque 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Deus é isso tudo. Só que Deus, Ele não usa só cajado, Ele usa vara. E o Brasil e a humanidade hoje está precisando de vara. Vara nas costas, porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo da promiscuidade, é um mundo da ignorância espiritual, é um mundo que virou as costas para Deus. Todas as mazelas humanas são exaltadas hoje pela mídia.
Tudo que é podre, tudo que agride a Deus, tudo que não presta, tudo que destrói a família, é exaltado pela sociedade. Não, é assim mesmo, tá bom. Esse negócio de Deus é coisa retrógrada, isso é fanatismo. E agora chega a luta e as pessoas ficam perguntando: aonde é que Deus está? Está no meio do furacão, com a sua vara, dizendo: arrepende, volta, crê na minha palavra, porque vocês precisam nascer de novo, porque o mundo não é como vocês pensam. Você está entendendo, irmão? E Davi, ele tinha consciência plena disso. Davi, ele tinha uma visão de Deus maravilhosa. Ele não via Deus em pedaços. Ele dizia assim: olha, eu estou caminhando, tu estás comigo, eu gosto de ti, ó Deus, eu sei que tu estás comigo, eu sei, e eu sou feliz porque eu sei que eu vou caminhar, eu vou errar e eu vou acertar, eu vou fazer tantas coisas boas, mas eu sei que eu vou fracassar, mas eu sei que tu estás comigo, eu vou chegar no meu destino, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que eu vou precisar de vara, eu sei que eu vou precisar de cajado, e tem gente que só quer o cajado de Deus, proteção, bênção, maravilha, mas não quer a vara. Só que não é você que vai dizer que quer ou não quer, Ele é o Senhor. E alguém pergunta assim: ó pastor, aonde que está a soberania desse Deus? O senhor diz que Deus é onipotente, é onisciente, onipresente, é soberano. Aonde que está essa soberania desse Deus? Será que ele não pode dar um sopro e eliminar o coronavírus do mundo inteiro? Pode, pode. Mas o que é que os atos dos homens estão pedindo hoje? Vara ou cajado? Vara ou cajado? E ele é onipotente, e Deus é soberano. Isso não muda a soberania de Deus. Deus é soberano, não é porque Ele vai fazer tudo o que você quer. Deus é soberano porque Ele pode fazer tudo. Deus é soberano porque Ele pode não fazer nada. Deus é soberano porque Ele pode permitir o mal, e Ele é soberano para mandar o mal, para corrigir a humanidade. Eu quero que Deus te abençoe esta noite, aonde você estiver. E eu estou pregando o arrependimento. Brasil, te arrepende, Brasil. Te arrepende, Brasil. Larga a idolatria, larga as drogas, larga a violência, larga tudo aquilo que te afasta de Deus. Acorda. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o Brasil não quer Jesus. E a igreja do Senhor que me ouve, esta é a hora de você viver como igreja e caminhar como igreja, e não te atemorizar. Você sabe que você é peregrina e o teu lugar não é aqui. A trombeta de Deus vai soar e a igreja vai deixar isso tudo aqui e vai adentrar na sua cidade. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe essa noite, que Deus te ajude, que Deus possa estar contigo no teu coração. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar neste momento por aqueles que estão presentes aqui. Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Diga, igreja, a tua vara e o cajado me consolam. A igreja não tem problema com sofrimento, ela vai vencendo, porque ela sabe que o seu Deus está no comando de tudo. Feche os seus olhos. Você que está em casa, você que está me ouvindo pela internet, acompanhando, se você estiver, você pode aceitar a Jesus, pode pedir perdão, porque Ele é um Deus que se ira, mas Ele é um Deus que abraça, é um Deus que perdoa, é um Deus que reconstrói, é um Deus que regenera, é um Deus que transforma pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos para abençoar, bênção sobre a igreja brasileira, para pedir a tua bênção sobre a família brasileira, para pedir a tua bênção sobre este país, Senhor. Nós sabemos que tu estás de braços abertos, e nós cremos, Pai querido, nós não sabemos se foi o Senhor que mandou esse mal,
mas nós sabemos que Tu usas a vara para corrigir uma família, Tu usas a vara para corrigir uma cidade, Tu usas a vara para corrigir uma nação, Tu usas a vara para corrigir o mundo, para que o mundo seja salvo, que as pessoas que estão sendo alcançadas pela Tua palavra, elas possam ser resgatadas agora, pelo poder do nome de Jesus e pelo perdão da palavra. No nome de Jesus nós Te agradecemos. Abençoa o Brasil. Quantos podem dizer amém? Glórias a Deus, irmão. É uma maravilha, é muito maravilhoso estar aqui, não é? A gente está caminhando para o final do nosso culto de celebração. Até passou da hora, né? Não tem problema não, né? Mas nós vamos ouvir um testemunho. O que é isso aqui? Ah, tá. Nós temos vários pedidos de oração aqui. Ivaneide Paz, Manuel Luz, Benedita Ferreira, Ciane Brandão, Priscila Souza, Rosilda Lima, Beatriz Almeida, Aldenora, Rosicléia, Roseli, Gerson Chagas, Sônia Oliveira, Edna Martins e Sula Leal. Se os irmãos pedem oração, na oração final nós vamos apresentar. E também aqui, bênçãos recebidas, culto em ação de graça, né? A irmã Neide Lima, por uma cura que o Senhor lhe deu. Dione Nery, também a aprovação da sua sobrinha no mestrado da UFPA. Priscila Souza, por bênçãos recebidas. Cristiane Lobato, Roseli Reis e Jânio Rodrigues, tudo por bênçãos recebidas da parte do Senhor. Também irmã Vera Lúcia. Quantos foram abençoados nessa semana? Quero oferecer o culto em ação de graça, digo amém. Está oferecido, Deus abençoe. Vamos ouvir testemunho. Cadê a irmã que vai dar o testemunho? Você, irmã? Vamos ouvir um testemunho. A irmã vai testemunhar. Tem um microfone aí, irmão? Providencia o microfone aí, por favor, irmão. Para a irmã, ela vai testemunhar, não é? E após o testemunho dela, nós vamos para o nosso final, né? Tem um louvor aí, além do Rio Azul, um hino inédito que nós nunca cantamos aqui nessa igreja. Vai ser a sua hora. Vamos lá, irmã. Deus abençoe. Paz do Senhor para a igreja. Sentimento de gratidão que eu estou aqui hoje, só agradecendo a Deus por uma bênção que Ele entregou na nossa família. Eu tenho uma sobrinha, sobrinha do Adalto, na verdade, a Dani. Vai fazer 3 anos que ela se formou em biologia, mas durante esse período ela passou por uma situação muito difícil. Ela entrou em depressão, quase ela não consegue defender o TCC dela. Foi uma luta muito grande, mas para a honra e glória do Senhor ela se formou. Então nesse período foram muitas lutas mesmo. Ela teve que fazer acompanhamento com o psicólogo, tomar medicação, remédio controlado. Foi uma luta muito grande. E assim, ela se inscreveu em vários cursos, mas tudo que ela fazia, ela não terminava. Ela parava no meio do caminho, ela desistia. E eu sempre apresentando ela em minhas orações. Eu vinha para o círculo de orações, às vezes pedia oração para minhas irmãs, ajuda em oração, clamando pela vida da Dani. Falava: Senhor, a Dani é tua, a Dani é propriedade tua, e eu não aceito isso na vida dela. E assim, sempre clamando pela vida da Dani. E ela conversa muito comigo, e ela falava: tia Johnny, eu não vou dar conta, eu não estou aguentando. Eu falava: tu vai conseguir, porque Deus é maior. E sempre dando força para ela. Ela foi morar com o pai dela, a gente ficou um pouco distante, mas eu sempre mandando mensagem, ligando. E assim, irmãos, foi uma luta muito grande. Ela fez uma prova e ela não passou. E ela ficou muito triste, porque já ia fazer 3 anos e ela não... 23, agora ela fez 27 anos, para a honra e glória do Senhor. E nós recebemos essa notícia. Foi tudo assim, ela fez escondido. Ela se matriculou, ela estudou, ela só falava: ora por mim, tia, ora por mim. E no dia 23, no dia que ela completou 27 anos, para a honra e glória do Senhor, ela foi aprovada no mestrado
em genética na UFPA. E assim, nós ficamos muito felizes, mas a gente aqui no Jurunas, ela lá na Cidade Nova, fizemos uma videochamada e comemoramos com ela, e ela falava assim: eu queria tanto estar perto de vocês, mas eu sei que vocês oram por mim, tua vovó, e eu não vejo a hora disso tudo passar. E eu creio, para a honra e glória do Senhor, que vai passar essa situação que nós estamos, né, no Brasil, no nosso país, que é muito grande, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje, de cada um que está na sua casa, né, que não pode estar aqui nos confraternizando, né, irmã? Para a honra e glória do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tudo em nossa vida, e eu agradeço a oportunidade, para a honra e glória do Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor, né? Deus abençoe, minha irmã. É uma bênção, né? A gente está vivendo a fé, e Deus é esse Deus grande aí, né? Traz bênçãos também, e Ele é o nosso Deus, né? E a nossa fé, ela é tão sadia que nós temos convicção de que o Senhor nos abençoa, mas também ninguém gosta de levar puxão de orelha, né? Ninguém gosta. Mas Deus, Ele puxa a orelha, dizendo assim: eu estou puxando a tua orelha porque eu te amo e eu quero que tu estejas andando na minha presença. Ponha-se de pé em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos louvar, né? Louvar a Deus com o hino Além do Rio Azul, e vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai louvar, e os presentes aqui têm a oportunidade gloriosa de contribuir com a obra de Deus, com seus dízimos, suas ofertas, seus votos. E os irmãos que estão acompanhando de casa poderão trazer logo após a transmissão suas contribuições. E também amanhã, das 8 às 10 da manhã, vai ter aqui um irmão aqui na igreja para receber contribuições que não podem vir aqui. E se você desejar que alguém ponha a sua contribuição na sua casa, nós temos uma missão aqui na igreja com esse papel, tá bom? Nós vamos agradecer ao Senhor aqui, vamos louvar, e no final o pastor Moisés encerra aqui orando e apresentando os pedidos de oração para a glória do Senhor, contribuindo com a obra e louvando a Deus. Vamos celebrar. Do Rio nunca mais tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, lá onde está, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Desespeceu além do rio azul, Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio Aleluia. Levante as suas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar, pela ministração da tua palavra. Nós cremos, Senhor, no teu falar nessa noite, em cada coração. Nos dá uma semana extraordinária debaixo da tua graça, da tua presença, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada vida e cada família, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.